Última mensagem de Eclesiastes. Abram lá em Eclesiastes capítulo 12. Nós chegamos finalmente, depois de 9 meses, ao fim do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12. A partir do versículo 8. Nós analisaremos então nesta mensagem aquilo que Salomão conclui o seu livro, tanto a conclusão quanto algumas palavras finais que ele dá a respeito de Eclesiastes. Acompanhe a leitura a partir do versículo 8. Salomão diz assim: tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mau. Nós analisamos por todos esses 9 meses estudando o livro de Eclesiastes, parágrafo por parágrafo, argumento por argumento, para chegar na conclusão daquilo que ele já iniciou o seu livro. O versículo 8 nada mais é de uma repetição conclusiva da sua premissa lá no comecinho do livro, e vocês vão lembrar quando ele diz Habel, Habelim, Hamar, Kohelet, Hakol, Habel. Ou seja, é a vaidade das vaidades, diz o pregador. O tudo é vaidade, tudo é vaidade. Ele mostrou isso ao longo do livro, dizendo que todas as maneiras de se encontrar significado nesta vida, a parte do que ele vai concluir, e que ele já deu vários vislumbres ao longo do livro, é vaidade. Uma pessoa pode tentar buscar em vícios, em prazeres dessa carne, em fama, em dinheiro, numa carreira bem-sucedida, em relacionamentos. Enfim, a pessoa pode buscar significado de vida em várias dessas coisas, mas no fim, essa máxima do versículo 8 continua valendo. Tudo é vaidade. Nós mostramos também que a visão de Eclesiastes, longe de ser uma visão pessimista, como muita gente vai afirmar por aí, longe de ser um livro, eu li recentemente no comentário que dizia isso, um livro em que você tem que ler e descartar muito do que você lê, porque isso não é a verdade de Deus. Seria muito estranho um livro desse estar na Bíblia, algo que você precisa ler, para depois de ler tudo, decidir que aquilo não é a verdade de Deus. Pelo contrário, nós defendemos aqui a tese de que Salomão está no finalzinho da sua vida, talvez se arrependendo de tudo aquilo que ele fez ao decorrer da vida, porque a pesquisa dele nesse livro não é uma pesquisa teórica, mas é uma pesquisa empírica. Ele demonstrou várias vezes que ele passou por tudo isso. Ele teve muitas riquezas, ele teve muitos bens, ele conseguiu muitas coisas, e talvez olhando para trás, ele tenha pensado que isso tudo foi vaidade. E agora ele está aqui diante de uma confissão de arrependimento. Talvez seja por isso que na mensagem anterior, vocês vão lembrar, ele fez tanta questão de enfatizar: alegra-se, jovem. Imagina na cabeça de Salomão, ele pensando: quando eu era jovem, eu precisava ter esse pensamento que eu tenho hoje. Mas não era o que ele passou no seu auge, ainda rei de Israel. A gente pode imaginar também
essa descrição do capítulo 12, em que ele faz de uma casa caindo aos pedaços, né? Como naquela música, uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada. Conta piada com essa voz, fica engraçado. É mais engraçado a voz do que a piada, né? A gente pode imaginar ele descrevendo a própria velhice em que agora ele estava passando. Então, depois dessa conclusão, que nada mais é do que aquilo que ele já havia dito antes, Salomão agora vai dar algumas últimas palavras. Talvez esse último trecho, parte dele tenha sido um editor que tenha escrito, o que isso não é incomum na Bíblia. A gente mostrou lá no primeiro estudo que, por exemplo, Deuteronômio narra o finalzinho do livro, narra a morte de Moisés, e obviamente não foi ele que escreveu a própria morte. Então isso é comum nos livros bíblicos, mas não tira a autoria salomônica no todo do livro. E o versículo 9 diz: além de ser sábio, o mestre Salomão, esse correlento, também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Esse possível editor que está fazendo agora uma nota final do livro, dá um título raro para Salomão, dá um título de sábio. E esse título de sábio para Salomão o iguala como pessoas como Davi, como Moisés, como mais para frente Esdras, que são chamados de sábios, aqueles cujo povo tinha em autoestima e tinha como referência, aquelas pessoas que pastoreavam e ensinavam o povo. E esse editor agora está dizendo que Salomão era um desses sábios. Agora, há uma preocupação muito grande aqui em Salomão, de não ser um sábio, como nós já vimos ao longo do livro, um sábio simplesmente teórico, alguém que sabe muita coisa, mas que isso não quer dizer nada, nem na vida dele, nem na vida de outras pessoas. E aí é por isso que o editor vai dizer que o mestre, além de ser sábio, também ensinou conhecimento ao povo. Ou seja, não é aquela pessoa acadêmica, não é aquela pessoa que simplesmente tinha conhecimento na sua mente, mas ele fazia questão desse conhecimento que ele tinha atingir outras pessoas, ser atingido por outras pessoas. Então ele não só é sábio, mas é alguém que ensina esse conhecimento ao povo. Há uma preocupação ministerial de conhecer, mas também de compartilhar, de expor aquilo que ele sabe ao povo. Para isso, ele é gabaritado para fazer isso. O texto vai dizer que ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. A primeira palavra dessa tríade, escutar, examinar e colecionar, literalmente é pesar. Ele pesou muitos provérbios. Ele teve em autoestima essa ideia de pesar. Por isso que ele vem e traz por ele ouviu. Você só dá ouvido para aquilo que você dá valor para aquilo. Por exemplo, se uma pessoa te parar na rua e falar, sei lá, alguma coisa de perder peso na camiseta e falar, posso falar um pouquinho com você? E se você não estiver querendo perder peso, você vai falar, obrigado, depois eu te falo. Agora, se você quer de fato perder peso e a pessoa está falando para você que pode te ajudar, talvez você vai parar e vai, opa, eu vou pesar aquilo que eu tenho para falar, eu vou levar em conta. O que mostra aqui é que Salomão tinha uma autoestima tão grande, uma estima tão grande em relação à sabedoria, que ele pesava sabedoria. Ele parava para dar ouvidos, para escutar a sabedoria. Agora, ele não só ouvia, mas ele examinava essa sabedoria. Então, uma coisa é a pessoa dar atenção para aquilo,
Outra coisa é ela ganhar a capacidade de examinar aquilo que ela ouve, porque nem tudo que falam é bom para a gente. Então Salomão parava para escutar sabedoria, mas examinava aquela sabedoria, e parte dela ele descartava, e parte ele colecionava, ele trazia para si. Eu fico pensando que nós temos a maior fonte de sabedoria conosco, que está aqui na palavra. E toda vez que nós paramos para ler a palavra, ou para ouvir o que outra pessoa tem a dizer pela palavra, nós estamos dizendo que estamos pesando esta palavra. Nós queremos de fato ouvir esta sabedoria. Agora, mais do que ouvir esta sabedoria, você tem que examinar esta sabedoria. Há lá em Atos um trecho muito interessante, quando Paulo elogia os crentes de Bereia. Uma passagem muito famosa. E esses crentes eram elogiados e famosos, porque quando Paulo pregava, eles depois chegavam nas suas casas e abriam as Escrituras, o Antigo Testamento, para analisar, examinar se tudo aquilo que Paulo estava falando era aquilo que realmente estava na Bíblia que eles tinham naquela época, no Antigo Testamento. Eu fico pensando que quando a gente chega em casa depois de um culto desse, ou talvez durante a semana toda, a gente nem sequer lembra do que foi dito. Quanto mais então abrir outra vez para a palavra e talvez ter um outro momento com esse texto depois de ouvir essa explicação. Talvez lendo com calma e deixando que o texto fale outra vez ao seu coração e quem sabe examinar as palavras que eu estou falando para vocês, para ver se de fato é isso mesmo que está no texto. Então ele escutava, examinava e colecionava esses muitos provérbios. Isso dava gabarito para ele, conteúdo para que ele pudesse ensinar o povo. Às vezes falta esse ato de ensinar para a gente, porque talvez a gente não tenha conteúdo suficiente para poder ensinar outra pessoa. Talvez passa pessoas perto de você, no seu caminho, oportunidades que você tem de compartilhar a sabedoria, que vem de Deus, e aí a gente não consegue compartilhar, porque falta ouvir, examinar e colecionar sabedoria para a gente, antes de passar para outras pessoas. Além disso, olha o que diz o versículo 10. Ele procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Agora esse editor está dando um aval, um duplo aval para aquilo que Salomão escreveu e ensinou. Primeiro dizendo que ele escolheu as palavras certas. Então esse editor está dizendo que Salomão não só tinha conteúdo para ensinar, porque ele valorizava esses provérbios, mas ele sabia a melhor maneira de passar esse conteúdo. Ele sabia usar as palavras, literalmente aqui, as palavras deliciosas, essa é a ideia. São palavras agradáveis de se ouvir. Agora, a gente vai lembrar que nem toda a mensagem de Eclesiastes foi boa de se ouvir. Muitas foram duras, muitas fez com que nós refletíssemos na nossa vida, mas mesmo assim, há um jeito certo de dar uma dura. É você dar uma dura, mas do jeito correto e não do jeito errado. E Salomão ensinou, ele procurou encontrar as palavras certas. E o que ele escreveu era reto e verdadeiro. Então, além de ensinar da maneira correta, ele também agora ensina aquilo que é reto e verdadeiro. Ou seja, esse editor está dizendo que o que Salomão escreveu não é uma pseudo-sabedoria,
não é uma sabedoria de homens. Pelo contrário, ele está reconhecendo que o que Salomão escreveu é reto e verdadeiro. É de fato a mensagem de Deus para nós. E aí o editor vai usar um provérbio para mostrar como Salomão, o maior escritor de provérbios, usou os seus ensinos. E ele vai dizer no versículo 11: as palavras dos sábios são como aguilhões, e a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Aguilhões eram instrumentos naquela época, até hoje eles são utilizados na área agrícola, para você marcar o gado. Então, pegava aqueles pedaços de ferro e esquentava, né, o traseiro do gado para marcar e a raça, a pureza dele. O que esse editor está fazendo, ou provavelmente agora Salomão está falando, nós não sabemos se ele escreveu esse provérbio, mas é que os ensinos de Salomão são como esses aguilhões. Agora, imagine você recebendo um aguilhão desse em você. Vão ter duas coisas que acontecem. O primeiro é que dói. O segundo é que causa uma marca duradoura por toda a sua vida. Os ensinos de Salomão incomodavam. Eles faziam a pessoa refletir, pensar naquilo que eles estavam fazendo. E ao mesmo tempo, não era algo que você ouvia e logo esquecia, mas era algo duradouro. Era algo que você ia levar por toda a sua vida. Talvez, na nossa cultura, algo para nós entendermos isso, o que era o ensino de Salomão, era, por exemplo, uma tatuagem. Eu não sei se tem alguma Bíblia bem moderna que se arrisca a traduzir desse jeito. Espero que não. Mas imagine que se ele estivesse dizendo: a palavra dos sábios são como tatuagem. Dói na hora de fazer. Pelo menos é o que dizem, eu nunca fiz, mas dói na hora de fazer. Mas depois é para toda a vida. Assim eram as palavras de Salomão. E além disso, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados. Você já foi pregar um quadro na sua casa? Provavelmente você sabe a importância do prego estar bem fixado. Senão aquilo que você colocou não dura, logo cai. As palavras de Salomão eram como pregos bem fixados. Sustentava muita coisa, porque vinham de Deus. E agora há uma nota que é muito rara de se encontrar na Bíblia. Esse provérbio diz que, além de ser como aguilhões e como pregos bem fixados, essas palavras de Salomão são provenientes do único pastor. É quase um reconhecimento do editor, como de fato acontece algumas vezes na Bíblia, como Paulo e Pedro fazem algumas vezes, como alguns dos profetas fazem, como Moisés fazia. É quase uma auto-autenticação daquilo que eles estavam escrevendo. É como se Salomão, ou esse editor, por meio desse provérbio, estivesse reconhecendo a autoridade divina por trás desse seu escrito. Isso que ele está escrevendo não é algo que provém do homem, mas é algo proveniente do único pastor, ou seja, é daquilo que vem do próprio Deus. É por isso que agora Salomão vai dar um alerta. Salomão vai dizer no versículo 12: cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Salomão está no final da sua vida, já reconhecendo, talvez, pela descrição do começo do capítulo 12, daquela pessoa já no final da sua vida, sabendo que é a última coisa que ele vai escrever, e depois de lá não tem mais nada que ele produziu, que ele escreveu. E talvez essa velhice que ele está passando faça-o reconhecer que a sua utilidade para o reino de Deus estava cessando.
E quando ele diz, não acrescente nada, ele quer dizer, até aqui o que eu escrevi foi inspirado por Deus, foi uma autoridade divina, agora não acrescente mais nada, porque eu estou encerrando, não só o livro de Eclesiastes, mas todo o trabalho que Salomão teve à frente do povo de Israel, escrevendo provérbios, cantares, salmos, são deles, e também Eclesiastes. Ele está reconhecendo isso, como o apóstolo João também vai reconhecer lá em Apocalipse, quando ele diz, não acrescente nada a essas palavras, e também não tire nada destas palavras, reconhecendo esta inspiração divina sobre esses escritos. E aí depois vai mais uma advertência para esse filho. Percebam como eu já mencionei aqui, que Provérbios é aquele livro que faz um contraste com Eclesiastes, inclusive na sua ordem. E se Provérbios logo de início diz, filho meu, sabendo que aquele livro foi escrito, em primeiro momento pensando no seu filho, ou nos seus alunos de sabedoria, agora ele fala aqui no final de Eclesiastes, cuidado meu filho, mostrando no final do livro, que quem ele tem realmente em mente ao escrever Eclesiastes é, em primeiro lugar, para que seu filho não cometa todas as besteiras que ele cometeu na vida. E aí por isso ele vai advertir ao filho, não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Esse é o texto preferido daqueles que estão fazendo cursinho, daqueles que estão sofrendo a opressão dos pais para entrar numa faculdade. Eles dizem, espera aí, estudar demais deixa exausto o corpo. Se tem um versículo que eles decoram, é esse versículo. O que Salomão está dizendo para o seu filho é duas advertências em uma aqui. A primeira, ele diz, não há limite para o conhecimento. Então, chega uma hora e aquieta. Você já entrou numa biblioteca? Ou numa livraria dessas grandes? Você já pensou, alguém conseguir algum dia ler todos os livros que se encontram numa livraria? O que Salomão está dizendo acalma o seu coração. Fica tranquilo. Você nunca vai conseguir ter toda a sabedoria deste mundo de maneira completa. Há limite para o que o ser humano pode alcançar. E não deixe que isso tire a sua vida. Por incrível que pareça, a gente tem que de fato buscar sabedoria para viver nesse mundo. Mas pode ser que alguém fique buscando tanta sabedoria, que não dá tempo da pessoa viver. E Salomão está dizendo, não há limite para a produção de livro. Cuidado, calma. Se ele está dizendo isso naquela época, com pergaminhos e escritos a tinta, imagine hoje, com a nossa produção que nós temos. Além disso, ele diz que estudar demais deixa exausto o corpo. Aqui a ideia é tanto a ideia de uma exaustão, de um cansaço, de que você estuda tanto, e aí você não quer nem sair de casa mais, de tanto cansado que está sua mente. Mas por outro lado, que esse estudo fala, é verdade, é isso mesmo. Por outro lado, é um alerta, porque se você não ter uma correta sabedoria para examinar tudo aquilo que você está vendo, provavelmente você vai ler alguma coisa errada, sem saber que aquilo de fato é errado. Aqueles que gostam de ler livros, vocês já repararam como livros são persuasivos? O livro tem uma capacidade inata de ser persuasivo, porque está no livro. Você já vai com o livro pensando, é um livro. Se ler alguma coisa no livro, pode não ter nada de sabedoria e ser o errado que ele está ensinando, mas parece ser tão argumentativo, parece ser tão convincente. O que Salomão está querendo dizer é, você precisa
peneirar aquilo que você está lendo, aquilo que você está pesquisando. Nem tudo o que se produz, e agora eu vou ser bem específico, nem tudo o que se produz como literatura, inclusive evangélica e cristã, é de fato literatura cristã e evangélica. Então Salomão está dizendo, cuidado com isso. E agora ele vai encerrar versículo 13 e 14. E a conclusão dele mirabolante, que ninguém nunca tinha visto antes. Você espera, não, agora nos 2 últimos versículos Salomão vai fazer aquilo, hoje vai um livro. Salomão vai fazer aquilo que a gente está esperando até agora. Agora ele vai dar aquele segredo, agora ele vai mostrar mesmo como que eu vivo a minha vida com um significado. Sabe o que Salomão vai dizer? Aquilo que ele já disse antes. Não há nada novo. E na verdade a gente não precisa aprender aquilo que é novo. A gente precisa criar vergonha na cara para começar a praticar aquilo que a gente já sabe que precisa fazer. Por isso que Salomão vai dizer, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ele está dizendo, agora para, agora anota, sublinha, grave isso na sua mente. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Quanta riqueza há numa frase com poucas palavras. Primeiro de tudo, Salomão está dizendo, tema a Deus. Ele já mostrou em Provérbios, já mostrou em Eclesiastes, que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E o que é temor a Deus? Depois de estudar todo o livro de Eclesiastes, é bom agora a gente explicar o que significa essa palavra hebraica, yare, a palavra temor. A gente vem de uma cultura muito ocidental, muito romântica e antropocêntrica. A gente não gosta de coisas que nos dão medo. E parece, por causa dessa ideia, dessa cultura nossa, que há uma tentativa de diminuir o significado dessa palavra. E o que a gente mais ouve é, temer não é ter medo. E eu vou dizer, o significado principal dessa palavra no hebraico é ter medo. Primeiro significado dela. Há algo que ajuda a ilustrar isso. E vocês vão me ajudar. Quem está com o WhatsApp conectado no Wi-Fi da igreja? Agora eu vou descobrir, né? Eu tô. Eu coloquei 2 imagens no grupo da igreja antes de começar a mensagem. Lê a primeira, viu, pra gente, bem alto. A primeira é uma conversa entre Lúcia e Susana, personagens do Crônicas de Nárnia, quando elas chegam pela primeira vez em Nárnia e estão na casa do Senhor e da Senhora Castores. E olha como é a conversa deles sobre Aslan. Quando vocês virem Aslan, hão de entender tudo. E chegaremos a ver um dia? Perguntou Susana. Mas é claro, filha de Eva. Foi para isso que eu os trouxe aqui. Vou guiá-los até ele. Ele é um homem? Perguntou Lúcia. Aslan é um homem, disse o senhor Castor muito sério. Não lhes disse eu que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador de Alemar? Então não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão, o grande leão. O leão, o grande leão. Ah, exclamou Susana. Estava achando que era um homem. E ele é de confiança? Vou morrer de medo se for apresentado a um leão. Ah, isso vai, meu anjo, sem dúvida, disse a senhora Castor. Porque se alguém chegar na frente de Aslan sem sentir medo, ou é mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é, perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom. Ele é rei. Disse e repito. Interessante, né? A senhora fala, eu vou ter medo?
E aí na nossa cultura, talvez as pessoas diriam, não, fica tranquilo, você vai chegar na frente de Deus, não, fica tranquilo, você vai estar lá todo confiante. Claro que você vai ter medo, você vai estar diante de Deus, é lógico que você vai ter medo. Aslan é como uma figura, claro, de Jesus Cristo no Nárnia. É óbvio que você vai ter medo, você está diante de um leão, você está diante de Cristo, do Rei dos Reis, ele é perigosíssimo, mas ele é bom. Isso é o grande paradoxo desse temor ao Senhor. É o medo que te faz querer estar próximo dele. Então a gente não pode diminuir a força dessa palavra Iaré e dizer que não é medo. Claro que é medo. E eu vou dizer para vocês, o que mais falta no cristianismo hoje é medo de Deus. As pessoas não têm medo de Deus. E por causa disso, cada um faz o que quiser da sua cabeça. Os cultos são como as pessoas querem, a vida como querem, tudo como querem. E dizem que temem a Deus. Não é contraditório isso? Falta temor de Deus. Agora, não é um temor que te afasta de Deus, porque Deus é bom. É um temor que te aproxima de Deus. O que Salomão está dizendo é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Outra verdade muito grande aqui dessas duas frases é essa sequência: tema a Deus e depois obedeça aos seus mandamentos. Porque o que os fariseus queriam fazer na época de Jesus Cristo, ou o que as pessoas hoje querem fazer, é o que eu preciso fazer para poder cultuar a Deus. E o que Salomão está falando aqui é o inverso: cultue a Deus, adore a Deus, tema a Deus, e como consequência disso você vai obedecer aos mandamentos dele. No cristianismo, o culto vem sempre antes da prática, porque se a prática vier antes do culto, nós somos um bando de fariseus tentando ser justificados pelas obras. E a terceira grande verdade desse texto é o fato de que é nossa obrigação como cristão obedecer os mandamentos de Deus. Nós também não gostamos de falar isso, né? Obedecer a lei, obedecer o mandamento. A gente acha que isso é o contrário da liberdade em Cristo, do amor a Deus. Mas Salomão está dizendo uma vida de significado, é uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. E finalizando, versículo 14: pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mau. Salomão agora termina o seu livro lembrando mais uma vez. Ele podia terminar o livro falando sobre o amor de Deus, falando sobre alguma coisa assim, mas ele termina o seu livro lembrando mais uma vez sobre o julgamento divino. Deus vai trazer tudo um dia a julgamento, seja bom, seja mau. Claro, se você teme a Deus, mas faz aquilo que é bom, o ditado diz que quem não deve, não teme. Mas por outro lado, se você diz temer a Deus, se você diz ser um cristão, mas faz aquilo que é mau, cuidado, porque um dia você estará diante da presença de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa: todos, em alguma medida, tememos a Deus. A questão então não é que a gente não teme a Deus. A questão da nossa vida é que talvez a gente devorar como Davi. Paulo, você começou o culto hoje lendo o Salmo 86. Lê mais uma vez para mim, por favor, o versículo 11 desse Salmo 86. Aqueles que prestaram atenção na leitura inicial do Paulo, olha o que Davi ora e pede no versículo 11 do Salmo 86. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ele fala, dispõe o coração para temer o seu nome? Não, ele fala para só temer o seu nome. O problema não é que a gente não teme a Deus, o problema é que a gente teme a Deus e mais o pessoal do trabalho.
e a gente quer ficar bem com eles. A gente teme a Deus e mais o pessoal da nossa família, e a gente quer ficar bem com eles. A gente teme a Deus e mais o pessoal da faculdade, e a gente quer ficar bem com o pessoal da faculdade. Perceba, o problema não é não temer a Deus. O problema é que a gente não teme somente o nome de Deus. O que Davi ora não é porque ele tivesse temor de Deus. Ele tinha temor, ele sabia quem Deus era. Mas talvez ele estava nessa época temendo mais a consequência de expor o seu erro do que de fato temer quem é a pessoa de Deus. Quando a gente lembra desse julgamento, de que Deus um dia trará julgamento tudo que foi feito, isso é viver à luz desse temor de Deus, viver à luz de um julgamento que é real e que vai acontecer. Salomão, no livro de Eclesiastes, mostrou várias vezes. Agora acho que dá esperança para o final. Salomão mostrou várias vezes no livro de Eclesiastes que talvez você seja vítima da injustiça, dessas coisas que acontecem na vida. E aí, esse lembrete serve para dizer: calma, um dia Deus vai julgar todas as coisas. Mas por outro lado, Eclesiastes mostrou que muitas vezes eu sou a causa dessa injustiça, quer seja na vida de outros, mas principalmente na minha própria vida. E aí esse versículo serve como um alerta para dizer: cuidado, um dia Deus trará tudo a julgamento. Eu queria terminar essa série lendo um outro arquivo que eu mandei para vocês no grupo da igreja. Outra pessoa abre ali, por favor, e lê depois da nota de rodapé 16, tem um númerozinho, mas tem uma aspas, que é uma frase de Agostinho. E olha o que Agostinho vai dizer. Lê para a gente bem alto, por favor. Pré-castigados pelas varas do Senhor, sem dúvida, com certeza ainda maior. Depois não tem uma aspas. Pera. Depois da Depois da aspas. aspas. Isso. Se agora fosse todo pecado punido por castigo público, poder-se-á pensar que nada fica reservado ao juízo final. Por outro lado, se Deus não punisse agora claramente a nenhum pecado, poder-se-ia crer que não existe nenhuma providência divina. Olha que interessante o que Agostinho diz. Se hoje nada de ruim acontecesse com as pessoas, talvez a gente pensasse: cadê Deus nessa história? Julgando o mal. Por outro lado, se todos os pecados fossem julgados aqui nessa terra, a gente poderia dizer: ué, não existe nada depois da morte? É por isso que Agostinho entendia esse mal que acontece, que às vezes acontece e às vezes não acontece, mostrando que Deus intervém, mas nem tudo ele intervém agora. Às vezes ele vai deixar para depois. E esse equilíbrio é para a gente lembrar que muitas vezes a consequência pode ser aqui, mas talvez, se a consequência não é aqui, isso não tira o fato de que um dia vai ter de fato a consequência para os nossos atos. Então Salomão está terminando o seu livro dizendo: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. E além de tudo, lembre-se desse julgamento, porque um dia tudo será julgado por Deus, inclusive o que está escondido, o que ninguém mais sabe, a intenção do coração. Deus também vai julgar isso, seja bom, seja mal. Que diante desta série de Eclesiastes que nós vimos, que nós possamos colocar em prática tudo isso que nós vimos nesta série em Eclesiastes. A gente sabe agora o que é necessário para uma vida de significado. Mas infelizmente eu sei que a gente vai chegar talvez no final do ano, que a gente vai chegar daqui 2 anos e ainda vão ter pessoas dando as mesmas cabeçadas que o livro de Eclesiastes alertou domingo após domingo. O que eu vou dizer para você é: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos e tenha fé, porque é isso que dá significado para a nossa vida. Amém? Amém.